alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Já deu para ver que a aula de hoje é uma aula diferenciada. Rapaz, hoje teremos um programa Hora da História diferente. Mas aí você deve estar se perguntando, quem está falando? Ainda não sabe meu nome? Pelo amor de Deus, produção, coloca meu nome aqui embaixo. Sou o professor Amaury Júnior, professor da CEMED. E hoje, rapaz, a aula está especial. Quer ver? Vem ler aqui comigo o assunto. Vamos lá, então. Eixo, desvelando nossa história. Conteúdo, especificidades. 1. Remanescentes quilombolas. 1.4. Existem comunidades no Amazonas? 1.5. Onde? 1.6. Como vivem? Nossa habilidade, perceber a presença negra na formação étnica, identidade de Manaus e suas contribuições para a cultura. Então, voltando aqui para mim, já deu para ver que o assunto é interessante, rapaz. E a aula está diferente. Estão preparados? Então, fique aí ligado, porque vem o nosso momento. Afinal de contas, agora é hora de estudar. Então, vamos iniciar a nossa aula. Você lembra que na aula de número 15 nós falamos sobre os quilombos? Lembra disso? Claro que você lembra, né? Para quem não lembra, vou aqui dar uma pequena enfatizada. Os quilombos, eles representam uma das maiores expressões, preste atenção nisso, de luta organizada contra o sistema colonial escravista, certo? Havia naquele tempo os escravizados fugiam desses locais e iam para onde? Para no meio da floresta. E no meio da floresta havia algumas comunidades. Essas comunidades eram os quilombos. Ok até aí? A palavra quilombo ela é originada do idioma africano, esse idioma quimbuco, que significa o que, professor? Não sabe, cara? Já comentei isso, mas preste atenção. Sociedade formada por jovens guerreiros que pertencem a grupos étnicos que são desenraizados de suas comunidades, ou seja, de jovens guerreiros que fugiram de onde estavam sendo escravizados e formaram uma nova comunidade. Professor, até agora não entendi nada, não entendeu nada? Então preste atenção nesse texto que vai aparecer e que vai deixar tudo bem claro. Os remanescentes de quilombos, eles são definidos como grupos étnico-raciais, que têm também uma trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, voltando para cá, como deixou bem claro o texto aí, esse grupo é um grupo que passa de gerações para gerações, de pessoas que conseguiram formar uma comunidade, e essa comunidade são batizadas de quilombos. É um fator histórico, certo? E professor, como eu posso saber quem é remanescente de quilombo? Como? Muito simples, cara. Consideram-se remanescente de quilombo, dessas comunidades, aqueles grupos étnicos sociais que eles, segundo alguns critérios de autoatribuição, têm uma trajetória histórica própria. Ou seja, eles têm uma trajetória histórica da própria comunidade, do próprio povo. Beleza até aí? Beleza, né? E aí eles vão ter algumas relações específicas, como, por exemplo, a terra que eles utilizam, como eles vivem ali dentro, os seus hábitos, questão social, questão econômica, questão cultural, questão de estrutura física. Pegou a informação? Pegou, né? Para deixar um pouquinho mais claro ainda, olha comigo agora esse próximo texto que vai falar justamente sobre aqui, o nosso estado, sobre o Amazonas. No estado do Amazonas existem algumas comunidades que são remanescentes de quilombos. Entre elas podemos citar Quilombo do Tambor, Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago da Serpa e Quilombo Urbano de São Benedito. Então, como você viu aí, nós citamos algumas comunidades. Aí você deve estar se perguntando, professor, só existem essas 3? Claro que não, cara, claro que não. Mas nós não temos tempo para falar de todas as comunidades que existem aqui no nosso estado. Agora vamos lá para outro momento. Agora nós temos aqui algumas entrevistas. É isso mesmo. Nós trouxemos aqui alguns convidados para explicar melhor sobre essas comunidades. Estão curiosos? Então relaxa, porque vem aí os nossos convidados. Produção, solta a vinheta.
E como falamos, o programa de hoje está especial. Hora da História hoje tem convidados para compreendermos melhor sobre os quilombos. E a primeira convidada, ela é professora do 5º ano, professora de História, professora Carla Jaque Minuti. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, professor, pelo convite. É um prazer, alunos, estar aqui com vocês, participando dessa aula maravilhosa. E vamos lá, que a gente tem muito para aprender hoje. Muito bem. Olhando aqui para mim, como nós já falamos, no nosso estado existem várias comunidades reconhecidas. Mas a pergunta que fica é a seguinte: qual foi a primeira comunidade? Professora Carla, você pode responder para os nossos alunos? Posso sim. Pessoal, a primeira comunidade reconhecida aqui no estado do Amazonas está lá no município de Novo Airão, distante 130 quilômetros aqui de Manaus, e é a comunidade do Tambor. Agora um detalhe, ela foi reconhecida em 2006, muito recente, né, professor Mauri? Bem recente, bem recente. E interessante, professora, que nós temos alunos aí em casa que são exatamente de lá, de Novo Airão. Bem-vindos! Olha aí, representados. Exatamente. Se estiver assistindo, comenta aí no YouTube, que depois a gente vai verificar e deixar aquele like. Para aqueles que não sabem onde fica Novo Airão, produção, ajuda aí, por favor, e coloca a imagem na tela. Perfeito. Então, voltando para cá, a segunda questão é a seguinte: como foi que surgiu essa comunidade e como eles vivem? Bem, professor, tenho certeza que os seus alunos, né, já vêm acompanhando aí as aulas sobre quilombos, eu também acompanho. E a gente sabe que muitas cidades que surgiram de quilombos, né, elas surgiram desse agrupamento de afrodescendentes. Esse aqui de Novo Airão, lá do Tambor, né, comunidade quilombola do Tambor, eles surgiram de um agrupamento de afrodescendentes fugitivos que vieram lá de Sergipe. E eles viviam, como o senhor já tem ensinado nas suas aulas, né, exercendo suas crenças, suas habilidades, aquilo que eles trouxeram das suas raízes, e também praticando aquela agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que nós, quando a gente faz uma horta na nossa casa, né, aquilo para nos dar, manter a nossa existência, aquele mínimo, né, vamos dizer assim. E eles estavam ali, né, praticando suas atividades, sua cultura, exercendo ali sua fé, seus rituais, e também vivendo do extrativismo da borracha, da coqueirana, da castanha, da copaíba. E atualmente, porque ela existe ainda, professor, reconhecida em 2006, então ela está aí atuante lá em Novo Airão. Quem mora em Novo Airão aí já dá uma sondada, procura, para você se inteirar um pouco mais. E eles ainda estão lá, praticando tudo isso e também vivendo do extrativismo. Muito bem, professora, muito bem. Se algum aluno aí do 4º ano falar, eu nunca ouvi falar sobre quilombo, pelo amor de Deus, você perdeu a aula de número 15. Vá procurar no YouTube, hein? Mas vamos continuar falando sobre essa questão de comunidade. Sim, professor, à vontade. Existem outras comunidades também, sim, certo? E aqui, a gente citou ainda agora, a comunidade Sagrado Coração de Jesus, do Largo da Serpa. E eu gostaria de saber se esse povoado, ele apresenta alguma curiosidade que os nossos alunos precisam saber. Bem, ela já tem, né, 150 anos aproximadamente. A curiosidade dela é que ela está bem mesmo no centro da floresta amazônica, ali em meados do município de Itacoatiara, 170 quilômetros distante da capital do Amazonas, que é Manaus. E essa comunidade, ela é formada por descendentes dos últimos escravos africanos que chegaram no Brasil. Então, essa é uma curiosidade marcante. Se a gente pensar nos últimos que vieram, temos aqui esses remanescentes lá no município de Itacoatiara. Perfeito. E outra vez, eu acho que tem aluno de Itacoatiara aí também. Uau, bem-vindos! Se tiver, tá no YouTube, comenta aí embaixo, rapaz. Não vai deixar passar em branco, não. Mas existem também aquelas pessoas que não sabem localizar Itacoatiara no mapa. Para ajudar, produção, coloca a imagem na tela, por favor. Perfeito, a produção arrasa. Essa parte em vermelho aí é o município de Itacoatiara. Perfeito? Voltando para cá, então. Então vamos continuar falando sobre isso, professora. Sim. E agora, a pergunta que não quer calar dos alunos é a seguinte. Uau! Quanto aos dias atuais, o que mudou nessa comunidade? Sabe o que é interessante, professor Mauri, a gente pensar o seguinte, que quando se fala em quilombo ou quilombolas, as pessoas pensam que se trata de uma coisa passada, né? Exato. E não é. Então a sua pergunta ela é bem pertinente porque traz essa ideia de que atualmente, ou seja, hoje, essas comunidades elas existem, elas estão ali, são representadas e representam
um segmento de povo, representa, né, toda uma... a gente fala muito no quinto ano sobre África, sobre essa questão da desterritorialização. Então, o quilombo é como se fosse um pedacinho da África lá naquela região, né? Aí, mais a sua pergunta, né, sobre a comunidade lá do Sagrado Coração de Jesus. Após 150 anos, né, essa comunidade se reconstruiu. O que seria dizer isso, né? Os moradores herdaram culturas e saberes indígenas e também dos brancos. Aí você imagina, né? Quilombo com a mistura africana, com a mistura indígena, com a mistura branca, né? Toda aquela diversidade cultural juntas em um único lugar, né? Mas, apesar de tudo isso, eles ainda mantêm ali as suas histórias que são passadas, né, de geração em geração, essas histórias que eles trouxeram junto com os seus descendentes e de um atrás do outro, perpetuando essa tradição, vamos dizer assim. Muito bem. Muito obrigado, professora. Tenho certeza que esse conhecimento contribuiu demais para os nossos alunos aí do quarto ano. E agora, para encerrarmos esse momento, encerrarmos esse primeiro bloco da primeira convidada, porque tem mais um convidado aí, hein? Ele já está se preparando, daqui a pouco vai estar aqui conosco. Então, para encerrar, você pode deixar uma mensagem aos nossos alunos, relatando um pouco sobre a importância de manter esses quilombos, a importância de compreendermos esse momento da história. Pessoal, se você compreender, se essa aula conseguir fazer você entender que o teu país, o país que você habita, ele é formado por essas comunidades também, fica muito mais claro e evidente essa possibilidade de vivermos mais unidos, de forma mais humana, com respeito a essa diversidade. Lembra que tu estás no quarto ano, quando tu fores para o quinto ano, você vai aprender um pouco mais sobre a África também, sobre a origem desses povos. Então, essa deixa aqui já do estado do Amazonas já te prepara para o ano seguinte, tá? E eu te aguardo lá, hein, no quinto ano. Aí, muito bem, deixou o seu recado, professora. Deixamos aqui o nosso muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço, professor. Por sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Olhando para cá agora, você acha que terminou? Claro que não, cara. Vem aí mais um convidado. Estão preparados? Então, produção, solta a vinheta enquanto ele se prepara aí. E voltamos para o nosso segundo momento do programa Hora da História. E como eu falei, hoje nós vamos ter mais um convidado. Vocês devem lembrar que no final das aulas eu sempre agradeço ao mestre Júlio. Lembra disso? Claro que sim, né, cara? Hoje ele está aqui na nossa aula. Seja muito bem-vindo, historiador, mestre Júlio Silva. Obrigado, professor Amauri. Eu sou o professor Júlio, eu sou historiador. Além disso, sou professor da rede municipal há mais de 10 anos e sou membro do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, o IGA. Muito bem, muito bem. Olhando aqui para mim agora, como nós podemos ver, Júlio é um rapaz, um homem que informado, atualizado, e vai ser interessante responder algumas perguntas para nossas crianças aí do quarto ano. A primeira pergunta é o seguinte, Júlio. Em nossa cidade existe o Quilombo Urbano de São Benedito, certo? Nós queremos saber como foi que surgiu esse quilombo. O Quilombo Urbano de São Benedito, ele é o segundo quilombo urbano reconhecido no Brasil. Ele vai se originar no que é o atual hoje bairro de Praça 14. Alguns operários que vão ser agenciados pelo homem chamado Felipe Beckman vai trazer ex-escravos e escravos aforreados do Maranhão que vão se concentrar na Praça 14, que até então, no final do 19, era um bairro periférico da cidade. E aí, ele vai trazer uma tradição. Qual é a tradição? Quando ele estava no Maranhão, Felipe Beckman, a esposa dele foi mordida por um macaco que tinha raiva. Então ela ficou doente, prestes a morrer. Aí o que aconteceu? Ele fez uma promessa a São Benedito que se ela fosse curada, ele todo ano faria uma festa em homenagem a São Benedito. Daí então surge essa festa, que é inicialmente liderada por ele e depois pela Dona Severa, uma das ex-escravas que vieram do Maranhão, que estavam na comunidade. Então, a comunidade vai então se juntar em torno da festa São Benedito, e aí é o núcleo e começa a história então do Quilombo Urbano São Benedito. Perfeito, que explicação maravilhosa.
Então, graças a esse macaco, a festa chegou hoje aqui na Praça 14. E tem até hoje essa festa, certo? Certo. Muito bem. A festa São Benedito, ela é a tradição já. Na comunidade, ela acontece todo ano, em homenagem a São Benedito, e movimenta toda a comunidade com uma festa assim belíssima. Muito bem. Júlio, então, quando a gente está falando dessa comunidade, eu acho que uma coisa bem interessante nós entendemos. Qual a relevância, qual a importância da comunidade do Quilombo Urbano São Benedito para a nossa cidade, para o nosso estado? A relevância, eu acho que é uma das maiores, porque se tinha a ideia que no Amazonas não existia escravos negros, não houve luta pela libertação, não houve resistência. E o Quilombo Urbano nos mostra que a luta pela resistência, pela igualdade, pela libertação sempre existiu no estado do Amazonas, especificamente na nossa cidade de Manaus. E o Quilombo representa tudo isso: resistência, luta e a diversidade da nossa cidade, que vai receber muitos escravos negros, assim como vai receber também outros estrangeiros. Muito bem. Vale ressaltar que esse quilombo é importante até para a manutenção de algumas festas, como por exemplo da festa religiosa do Quilombo Urbano de São Benedito. Então agora, para dar uma atualizada aí na questão atual, como está o quilombo hoje atualmente? O quilombo hoje, ele ainda é símbolo de resistência, e símbolo também de africanidade na nossa cidade. Porque quando te fala no Amazonas, tem a nossa herança indígena, mas também tem a nossa herança negra. E o quilombo representa tudo isso: a nossa africanidade, a nossa luta, a nossa resistência e, principalmente, a valorização da cidade na questão racial. A cidade é branca, é indígena, mas ela também é negra. Muito bem, muito obrigado, Júlio. Tenho certeza que vocês, alunos aí, compreenderam o conteúdo. Agora aqui eu quero, Júlio, que você deixe uma mensagem para se despedir dos nossos alunos do 4º ano, que eu tenho certeza que adoraram esse momento dessa entrevista. Eu quero agradecer o convite, a participação, e todos nós, somos miscigenados, Nós somos brancos, nós somos indígenas, nós somos negros, e nós devemos orgulhar da nossa herança tão diversa, tão maravilhosa na nossa cidade. Obrigado. Perfeito. Olhando aqui para mim agora eu quero saber de uma coisa: você, aluno leão, aluno esperto, aluno inteligente, compreendeu o conteúdo? Está sabendo de tudo? Tenho certeza que sim, Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso exercitando. Então vamos aí para a nossa primeira questão. Qual foi a primeira comunidade quilombola a ser reconhecida no Amazonas? Rapaz, quem prestou atenção não precisa nem das opções, mas vamos ler. Letra A, Comunidade Quilombola 1. Letra B, Comunidade Quilombola do Tambor. Letra C, Comunidade Quilombo dos Palmares. Letra D, nenhuma das alternativas. Questão fácil, questão tranquila. Vamos para a número 2. A número 2 diz: qual alternativa representa a importância dos quilombos? Letra A, relembra a culinária dos africanos. Letra B, lembra o período da escravatura, mostrando a importância de escravizar as pessoas. Letra C, são símbolos culturais dos negros que passam por muitas gerações positivamente até hoje ao preservar os hábitos culturais. Letra D, não há importância dos quilombos para a sociedade. Essa questão tá fácil, essa questão tá tranquila, essa questão tá marota. Então agora eu vou deixar um tempinho aí para vocês responderem, daqui a pouco a gente volta e corrige com calma, ok? Presta atenção e responde isso daí, rapaz. Até mais.
E então voltamos para solucionar essas duas questões tranquilas, questões fáceis, questões marotas. Já responderam? Tenho certeza que sim. Agora vamos analisar com calma. Vê comigo aí a primeira questão. Qual foi a primeira comunidade quilombola a ser reconhecida no Amazonas? Professor, essa questão estava fácil demais. Tenho certeza que sim. Então vamos lá. Primeira questão diz. A primeira opção fala, comunidade quilombola 1. Tá certo isso? Claro que não, cara. Claro que não. Descarta. Errado. Letra B. Comunidade quilombola do Tambor. Professor, eu marquei essa daí. Se marcou essa, é aluno esperto, é aluno inteligente, é aluno leão, porque é exatamente essa a questão. A professora Carla explicou isso com calma. Quem prestou atenção, acertou. Quem não prestou, fica atento, rapaz. Letra C. Comunidade Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares não era nem aqui no Amazonas. Nós comentamos isso na aula 15. Ah, professor, não assisti a aula 15. Então, pelo amor de Deus, não perca tempo. Vá no YouTube e procura a aula de número 15. Letra D. Nenhuma das alternativas? Descarta também. Vamos confirmar se a nossa resposta está correta? Perfeito. Comunidade Quilombola do Tambor. Quem acertou, dá aquele visto maroto. Eu vou fazer aqui aquele visto bonito. Aí, perfeito. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão, uma questão também muito fácil de atenção. Qual alternativa representa, vamos destacar aqui, a importância dos quilombos? Bora ver qual alternativa representa a importância dos quilombos. A letra A diz, relembra a culinária. Tá certo essa questão? Relembra a culinária, sim, mas não é só isso. Então tá incompleto, tá errado. Não é letra A. Descarta. Letra D. Letra B, desculpa. Lembra o período da escravatura, mostrando a importância de escravizar as pessoas. Professor, essa eu marquei como certo. Pelo amor de Deus, cara, presta atenção. A importância de escravizar as pessoas, isso está totalmente equivocado, está errado. Elimina essa alternativa também. Vamos ver a próxima? Letra C. São símbolos culturais dos negros que passam por muitas gerações positivamente até hoje, ao preservar os hábitos culturais. Professor, essa questão aí eu marquei como errado. Presta atenção, cara, essa questão está exata. Tenho certeza que todos os alunos marcaram a letra C. C de certo, é exatamente isso. Os quilombos são símbolos culturais dos negros que passam por muitas gerações, não é à toa que existe até hoje. E eles preservam os hábitos culturais, como nós comentamos aqui, a festa do Quilombo Urbano de São Benedito. Vamos ver a letra D? Não há importância. Só de ler essa parte já descarta. Dos quilombos para a sociedade. Totalmente equivocado. Essa alternativa está totalmente errada. Vamos confirmar nossa resposta? Letra C. São símbolos culturais dos negros que passam por muitas gerações positivamente até hoje ao preservar os hábitos culturais. Perfeito. Quem marcou essa, coloca o visto de certo e quem não marcou, apague e conserte. Ok? Mas você deve estar falando, professor, eu ainda estou com dúvida, eu estou precisando de uma ajuda melhor. Então relaxa, cara, relaxa. Olha aqui para mim. Relaxa, porque vem aí o nosso momento de revisar os conteúdos. Vem o nosso momento de revisão. Então vamos verificar o que nós aprendemos na aula de hoje. Hoje nós observamos que os quilombos, eles representam uma das maiores expressões de luta organizada aqui no Brasil em resistência ao sistema colonial escravista. A imagem aqui ao lado retrata mais ou menos como aconteciam, como eram esses locais. Nós comentamos isso já em outras aulas e reforçamos ainda hoje, certo? Voltado aqui para o nosso estado, o estado do Amazonas, a primeira comunidade quilombola reconhecida no Amazonas foi o qual? Professor, eu acho que é do Tambor. É isso aí, cara, muito bem. É a comunidade localizada exatamente naquela região. Qual região? O mapa aqui, professor, não reconheço. Novo Airão, cara. Novo Airão, presta atenção. Pegou a informação? Pegou, né? Além disso, nós comentamos que aqui no nosso estado existem várias comunidades quilombolas.
Infelizmente, nós não temos tempo para falar sobre todas. Existe como, por exemplo, Quilombo do Tambor, Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago da Serpa. Além disso, existe o Quilombo Urbano de São Benedito, que nós comentamos aqui, Comunidade Quilombola de Boa Fé. Enfim, existem diversas comunidades. E por que o senhor está falando isso, professor? Porque para nós compreendermos como é importante preservarmos esses locais e a luta que eles tinham, a luta contra o quê? Contra a escravidão, cara, você sabe disso. A luta contra a escravidão. A escravidão não pode jamais voltar a acontecer. Por quê? Porque não há lógica para isso. A imagem aqui ao lado expressa exatamente a liberdade, que tem que ser preservada. Além da liberdade, outro fator de extrema importância, o respeito. O respeito tem que permanecer. O respeito pelo outro, não importa a cor da pele, não importa como é o cabelo, a religião, isso não importa. Você tem que manter o respeito. Perfeito? Infelizmente a aula vai encerrando e eu vou ter que dizer um tchau. Então vem aí o nosso momento de até logo, as nossas considerações finais. E aqui nesse cenário maravilhoso eu vou deixar o até logo, até a próxima aula. Gostaram da aula de hoje? Tenho certeza que sim, né? Se gostou, comenta aí embaixo. Se não gostou, coloca uma sugestão aí também. Beleza? Deixa aqui o meu recado especial aos responsáveis. Responsáveis, papai, mamãe, avô, avó. Vamos lá focar nesses alunos aí para eles continuarem firmes, assistindo às aulas, fazendo suas atividades, para manter o conhecimento em dia. Ok? E alunos, crianças, aluno esperto, aluno inteligente, tem que ser aluno o quê? Isso mesmo, aluno leão, aluno que ama e que adora aprender, que faz suas atividades, que presta atenção nos conteúdos, faz suas observações. Isso é muito importante. Deixo aqui meu agradecimento ao mestre Júlio, que esteve hoje aqui, a professora Carla, que também nos ajudou, pedagoga Ana, pessoal do CEMEAN, fica aqui o nosso muito obrigado por todo o apoio no planejamento e execução dessas aulas. Deixo aqui um abraço especial a todos os alunos que sempre mandam aquela mensagem maravilhosa. Muito obrigado. E não esqueçam de uma coisa, a história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.